Só vamos agora ao último componente selecionado aqui para vocês, que é o componente modal, tá? Se vocês observarem nessas propriedades aqui, e que eu já deixei nos slides, então eu vou ter um toggle, então significa que algo vai sumir ou desaparecer da minha tela, tá? Então temos que definir em algum momento esse database toggle modal. E o target também, identificador. Bom, a gente já viu isso em alguns outros componentes do Bootstrap que a gente queria fazer sumir ou desaparecer uma informação, tá? Aqui vai ser diferente. Então por que você não colocou lá no exibir ou ocultar informações? Porque esse modal ele vai ter algumas características e uso um pouco diferentes dessas exibições, ocultação de informações que nós vimos anteriormente. Normalmente vai ser utilizado, ele pode ser utilizado para um alerta, para uma notificação, como outras coisas que a gente já viu, tá? Ou uma tela de login, enfim, outras coisas, mas de fato que você queira ocultar toda a outra informação da tela e dar destaque apenas para esse diálogo que vai ser exibido no modal. Então, só para mostrar um live action, vamos assim dizer, tá? Aqui deixei novamente todos os componentes de um modal, só para a gente mostrar um live action. Aqui na telinha eu fiz o exemplo de um login muito simples, mas a gente já tem ele funcionando aqui no exemplo da aula, né? Que você vem aqui e clica na área reservada, ó. Perceba que a parte de trás da tela aqui, ele ocultou tudo. Eu perco a funcionalidade da minha barra de rolagem aqui também, ó, não consigo mais rolar. E aí apareceu um componente destacado aqui na minha tela, tá? A gente já fez isso manualmente com JavaScript, se eu não me engano eu pedi para fazer esse modalzinho na prova também. Clicava, aparecia uma telinha, um diálogo de avisos em cima de todos os outros componentes, né? Deixava o fundo esmaecido. Aqui a gente já tem semi-pronto, vamos dizer assim, no Bootstrap, tá? Então vamos fazer essa parte do modal agora. Então vou clicar não, eu vou criar uma pastinha aqui, que vai ser o modal. Do modal só vai ter um único arquivo, então vai ser meu index.html. Vamos copiar a base para lá. Certo? Aqui vai ser o meu modal. E aí, vamos naquela linha lá de vamos procurar esse modal aqui na documentação do Bootstrap. Então, componentes. Vamos procurar aqui modal. E vamos que vamos. Tá? Exemplos, tem aqui os exemplos bonitinhos do modal, como é que ele funciona, tá? Só que eu vou copiar este exemplo aqui do live demo, porque eu vou querer, de alguma forma, alguma iteração que vá disparar o meu modal, tá? Então vou colocar esse launch demo aqui e meu modalzinho vai aparecer na tela. Então vamos copiar esse trecho de código, vamos ver como que a gente faz para manipular este modalzinho caso a gente queira, tá? Então, vamos indentar essa página aqui, opa, aqui meu filho, indeitadinho, bonitinho, temos aqui essa área aqui que é a parte do modal, esse é o botão, pode ser pode ser link, enfim, pode ser o que você quiser. Depois a gente vê o que muda nesse modal, na classe modal, e aí depois a gente vê como que poderia ser feito isso via JavaScript, por exemplo, após um tempo de carregamento da página, isso exibir, enfim, para que você consiga personalizar esse modal, tá? Vou colocar aqui só um exibir modal e vamos ver as propriedades do modal, mas antes disso, né, já vamos deixar essa página bonitinha aqui na nossa tela, certo? Tem aqui o exibir modal, a gente clica e o modal está sendo exibido aqui na tela, tá? Clicou fora ou clicou no fechar modal, sai, e depois se vocês procurarem na documentação, tá? Tem opções para você desabilitar esse clique fora aqui. Então, o usuário só vai conseguir de fato fechar o modal se ele clicar aqui no botãozinho de fechar o modal, tá? Mas vamos lá. No botão que está disparando o modal, né? Database toggle modal, essa vai ser a função do botão, né? Ativar ou desativar o modal. E quem que vai ser o alvo desse modal? Vai ser um identificador, aqui a gente vai atribuir um identificador do componente que eu vou fazer sumir ou desaparecer da minha tela, e esse componente é essa divisão aqui. O que tem essa divisão? A classe modal, certo? Esse fade a gente já viu a utilização dele antes, né? O fade ele vai fazer aquela transição suave, então se eu tirar essa transição suave, o bicho só aparece do nada na minha tela. Então esse fade não é necessário para o funcionamento do modal, mas fica mais bonitinho, né? Então a hora que eu atualizo ele faz ele surge na minha tela, não aparece do nada assim, certo? Então vamos lá. Temos aqui a classe, né, o identificador da classe, que é esse exemplo modal. Então o target desse meu botão vai ser este modalzão aqui, certo? Tab index -1, como a princípio ele não aparece na tela, eu não deixo o usuário alcançá-lo por meio da tecla Tab ou colocar o foco nele por meio da tecla Tab. E aqui a questão do
Aria ou Araya, né? Eu ainda não falei no vídeo anterior, mas ainda não procurei qual que é a pronúncia correta. Mas vamos lá. Que é a questão da acessibilidade, né? Para você ter leitores de tela, para ele saber se o que se refere a esse componente, se ele está oculto ou não. Então, a princípio, ele está oculto, tá? Mas a gente viu que se a gente tirar essa informação aqui, ela não altera o funcionamento do meu modal, tá? Então, até colocar aqui para vocês verem, ó. Atualizei a tela, o meu modal continua funcionando normalmente, certo? Vamos lá. Dentro, né, dessa minha big classe modal, e lembra quando a gente fez isso na mão, né? A gente colocava uma divisona pegando fora a fora, que era a div que tinha esse fundo. A gente colocava uma div dentro dela, que a gente deixava mais centralizadinha, bonitinha com conteúdo. Bom, e vamos lá. O que nós temos aqui? Só aproveitando para dar uma indentadinha bonitinha no conteúdo que está aqui na nossa tela, tá? Eu tenho uma div que vai ter o modal dialog, ou seja, todo o conteúdo desse meu modal, tá? Todas essas partes aqui definidas dentro do modal dialog. Obviamente que se você quiser chegar aqui dentro desse modal dialog, colocar o que você quiser, né? Colocar um lá, bonitinho, clicou aqui, né? Ele vai aparecer o conteúdo aqui na tela, mas não vai ficar nada muito bonitinho aqui, tá? Então para isso a gente precisa respeitar aqui o modal content, pelo menos, tá? E aí a gente já percebeu que esse nosso modal dialog, a única função dele, né, é colocar esse fundinho aqui de lado a lado aqui na nossa página para colocar o modal por cima. Então quem está definindo o conteúdo do modal é o modal content, tá? Agora eu vou colocar o conteúdo aqui no meu modal content, tá? Vamos colocar aqui na tela. Aí bonitinho, ó, já ficou o fundinho com o modal content aqui. Só que da forma como estava aparecendo, né? E aí vamos voltar aqui a nossa página. Opa, acho que eu não salvei aqui. Agora sim, aqui está mais bonitinho porque eu tenho as áreas do meu modal divididas. Então eu tenho a área do header, que é essa área aqui, ó, onde tem um título e o botão de fechar. Eu vou ter o body, que só está com 3 pontinhos, são esses 3 pontinhos aqui. E depois eu tenho o footer, né, que ele vai colocar um outro tracinho na parte de cima aqui, uma borda superior nessa área, e colocar os itens aqui dentro do footer. Perceba que eu não falei nada, né, e no footer ele já alinhou o pessoal à direita. E perceba que aqui no header eu também não falei nada para ele, e ele já fez o alinhamento, né, utilizando o flex jogando uma galera para um lado, a galera por outro seria o space between aqui, certo? Então, se quiser personalizar aqui essa parte do meu modal, né? Por exemplo, quiser personalizar o título, fazer algo parecido com o que eu vou fazer no exemplo, né? Então, no lugar do modal title, eu posso colocar aqui um login. No lugar dos meus botões, na verdade, eu sempre gosto do azulzinho antes do fechar depois, né? Então, vou inverter eles. O primary vem antes, certo? Save change depois. Eu vou colocar aqui um logar, eu vou colocar aqui um sair. E aí percebam também, né, que a gente já teve isso anteriormente, com algo parecido, que é o Data Bootstrap Dismiss, tá? Tanto naquele botão de fechar, que está lá no cabeçalho, quanto nesse botão aqui para fechar aqui com um close, né? Ele tem essa função do Database Dismiss, do modal. Então, ambos vão fechar o meu modal, tá? Com isso personalizado, eu posso personalizar aqui o corpo, por exemplo, colocar um form. Opa, um formzinho aqui dentro, tá? Sem action por enquanto, e aí a gente cria aquelas divisões lá, que eu tenho o label, por exemplo, for login, tá? Vou colocar lá class igual form label, tá? Aí eu vou ter lá um input text, vai ser aqui o meu login, vou deixar com o nome, vai, login. Copiar essa divisinha aqui. Vamos colocar agora um type password. Vamos colocar aqui senha, tá? Aqui vai ser. Opa. Adicionar esse cara aqui. Senha, certo? Feito isso, vamos atualizar nossa imagem aqui. Cliquei. Opa, esqueci de colocar o form control aqui, né? Vamos colocar aqui class igual form control, e aqui o class form control, tá? Feito isso, vamos atualizar a tela, bonitinho. Agora nós temos a nossa telinha de login aqui lá, Bootstrap, tá? Na verdade, login podia ser usuário, né? Ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui usuário. Agora sim, temos a nossa telinha de logar via modal aqui.
Ó, pessoal, antes de encerrar a aula aqui, só passando para vocês os materiais complementares, são basicamente os mesmos da última disciplina, tá? O curso de Bootstrap e tudo. Só que eu recomendo muito aqui novamente que vocês olhem a documentação do Bootstrap, tá? Porque a gente colocou apenas alguns exemplos de tudo que a gente pode fazer, tá? Tem aqui várias outras formas de você fazer modal, se você quiser ter um conteúdo muito louco, quiser colocar com scrolling, enfim, se você quiser colocar verticalmente centralizado, tá? Que o nosso está aparecendo um pouquinho mais para cima, tá? Então, são várias coisas que a gente pode fazer para personalizar todos esses componentes e que, obviamente, tá? Não dá para a gente passar tudo em 2 aulas aqui dentro do programa, porque a gente tem mais coisas para passar, tá? A questão de tamanho de modal também tem aqui. Então, olhem a documentação desses componentes, vejam as alternativas que vocês têm, tá? E além disso, tem vários outros componentes aqui que a gente não passou, tá? Por exemplo, Navs and Tapes, tá? Eu passei o Navbar, mas não passei essas barrinhas de navegação para vocês, né? Que serão essas que você coloca aqui uma série de possibilidades, os links associados a ela. Também dá para associar algumas divisinhas aqui, como se fosse aquela pastinha que antigamente tinha no Windows, né, que você selecionava e aí ele vai mudar o conteúdo aqui interno para o conteúdo da pasta. Tá? Então dá para fazer muita coisa interessante aqui ainda, tá? Mas que eu não joguei, que cabia dentro do tempo da nossa aula. Então vejam essas documentações aqui para vocês, vejam essas documentações, tá? Testem essas novidades e tente aplicar na página, tente fazer as suas próprias páginas para exercitar com os componentes do Bootstrap, tá ok? Então aqui fica a nossa imagem do dia e até o exercício.